Mas o que a Bíblia não quis dizer, Enoque ele mesmo escreveu. E por isso o seu livro foi destruído. Por isso suas páginas foram queimadas, proibidas, apagadas do cânon sagrado durante séculos. Porque o que Enoque viu nos céus, e o que ele voltou para contar, era perigoso demais para ficar nas mãos de todos. Existe na Bíblia uma frase de apenas 11 palavras que esconde um dos maiores mistérios da história espiritual da humanidade. 11 palavras que os teólogos nunca conseguiram explicar completamente. 11 palavras que geraram séculos de debate, de silêncio forçado e de textos deliberadamente apagados da memória coletiva. A frase está em Gênesis, capítulo 5, versículo 24. Enoque andou com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Ponto. Nada mais. Enquanto todos os outros patriarcas da genealogia bíblica recebem a sentença que se repete como um tambor. Abel morreu. Adão morreu. Sete morreu. Metusalém morreu. Todos morreram. Exceto um. Enoque simplesmente deixou de estar aqui. E o texto sagrado não explica para onde foi, como foi, o que aconteceu, o que ele viu, o que ele trouxe de volta. 11 palavras, e depois, silêncio. Mas o que a Bíblia não quis dizer, Enoque ele mesmo escreveu. E por isso o seu livro foi destruído. Por isso suas páginas foram queimadas, proibidas, apagadas do cânon sagrado durante séculos. Porque o que Enoque viu nos céus, e o que ele voltou para contar, era perigoso demais para ficar nas mãos de todos. Fica comigo até o final desse vídeo, porque o que eu vou te revelar sobre Enoque vai mudar a forma como você entende a Bíblia, a história da humanidade e o papel que esse ser singular exerceu no projeto cósmico de Javé, especialmente à luz do que Jan Van Allen revela sobre a linhagem extraordinária desse homem e o porquê de seu corpo físico ter sido capaz de resistir a uma experiência que destruiria qualquer ser humano comum. Antes de ir fundo na história, preciso abrir um ponto com você. Existe uma razão específica pela qual Enoque, e não Noé, não Abraão, não Moisés, foi escolhido para subir aos céus, com o corpo ainda vivo. Não foi fé, não foi obediência, não foi simplesmente santidade. Foi algo muito mais concreto, muito mais genético, muito mais profundo do que qualquer interpretação religiosa ousou dizer. Eu vou te revelar isso mais à frente, e quando eu revelar, a escolha de Enoque vai fazer um sentido completamente diferente de tudo que você ouviu antes. Quem era Enoque? A Bíblia o apresenta como o sétimo patriarca a partir de Adão, e esse número não é acidental. Na numerologia bíblica, e em praticamente todas as tradições sagradas do mundo, o 7 é o número da completude, da perfeição, da intervenção divina. O sétimo filho de uma linhagem sagrada não é apenas mais um na sequência. Ele é o ponto de culminação, o ponto em que algo diferente acontece. Enoque é filho de Jared, pai de Matusalém, o homem mais longevo da Bíblia, cujo nome em hebraico significa literalmente quando ele morrer, virá. E Matusalém morreu exatamente no ano do dilúvio. Como se a vida do filho de Enoque fosse o relógio que marcava o fim de uma era, e a vida do próprio Enoque fosse o evento que justificava a contagem. Enoque viveu 365 anos, o mesmo número de dias que o Sol leva para completar um ciclo ao redor da Terra. Um número solar, um número de ciclo completo. Como se a própria duração da sua vida fosse uma mensagem codificada sobre o tipo de conhecimento que ele carregava. O conhecimento dos ciclos cósmicos, do tempo, da estrutura invisível do universo. O que o livro de Enoque conta sobre esse homem vai muito além do que a maioria das pessoas imagina. Ele não foi apenas um patriarca piedoso que andou com Deus, no sentido metafórico de uma vida virtuosa. Ele foi um escriba, um receptor de visões que descreveu com precisão perturbadora a estrutura do céu, a hierarquia dos anjos, os movimentos dos astros, o destino das almas após a morte,
o funcionamento dos lugares de punição e recompensa. O livro de Enoque descreve viagens do patriarca ao céu na forma de visões, sonhos e translações reais, onde ele foi conduzido por anjos através dos diferentes planos da existência, contemplando os segredos do cosmos, a estrutura do universo e os destinos que aguardavam os seres humanos. E mais, ele foi testemunha ocular do julgamento dos vigilantes. Os anjos que desceram à terra se uniram às filhas dos homens e transmitiram à humanidade conhecimentos que não deveriam ter sido transmitidos. Conhecimentos de metalurgia, de feitiçaria, de guerra, de sedução, de ervas e de encantamentos. A partir dessa rebelião dos vigilantes surgiram os nefilins, os gigantes, os híbridos humano-angelicais, e com eles o desequilíbrio que culminaria no dilúvio. Enoque não apenas testemunhou tudo isso. Ele foi o mensageiro escolhido para levar aos vigilantes a sentença de condenação do próprio Javé, um ser humano, enviado para julgar anjos. Isso, por si só, já diz algo extraordinário sobre quem Enoque era. Segundo a tradição mística judaica registrada no terceiro livro de Enoque, quando o patriarca ascendeu ao céu, foi instruído em toda a sabedoria divina e, usando suas habilidades como escriba, redigiu 366 livros. E ao final desse processo, Deus lhe revelou segredos que nem mesmo os anjos conheciam, entre eles os segredos da criação, o tempo de duração do mundo e o que aconteceria após seu fim. 366 livros. Tente imaginar o que está escrito neles. E tente imaginar o que aconteceu com esses livros. E aqui chegamos ao ponto mais perturbador de toda essa história. Por que a Bíblia queimou os textos de Enoque? A resposta oficial é técnica e arrumada. O livro de Enoque foi excluído do cânon bíblico por questões de autenticidade, origem e consistência teológica com os demais textos bíblicos. Mas essa resposta não resiste a um exame mais honesto, porque o livro de Enoque não era desconhecido dos primeiros cristãos. Muito pelo contrário, o livro de Enoque era amplamente lido nos tempos de Jesus. E o próprio apóstolo Judas o cita diretamente em sua epístola, no versículo 14. Também Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou acerca deles. Um apóstolo de Jesus citando um livro que a igreja depois decidiu proibir. Um livro que estava nas mãos dos primeiros discípulos do Cristo e que séculos depois foi retirado das mãos de todos os fiéis. Por quê? O que há dentro do livro de Enoque que a igreja não quis que o mundo soubesse? A resposta tem múltiplas camadas. A primeira é a mais óbvia. O livro descreve os vigilantes, os anjos que desobedeceram, com um nível de detalhe e de humanidade que tornava impossível manter a narrativa de um Deus onipotente e perfeitamente no controle. Se anjos podiam rebelar-se, seduzir mulheres humanas, ensinar conhecimentos proibidos e gerar uma raça de gigantes destruidores, então o plano divino não era tão perfeito quanto a doutrina oficial precisava que fosse. A segunda camada é ainda mais delicada. O livro de Enoque descreve o funcionamento dos céus com uma precisão que incluía detalhes sobre astronomia, sobre os movimentos dos planetas e das estrelas, sobre ciclos cósmicos, informações que, se divulgadas amplamente, poderiam ter dado à humanidade um grau de autonomia intelectual e espiritual que a igreja medieval não tinha interesse em permitir. E a terceira camada, a mais profunda de todas, é o que Enoque viu sobre a natureza do próprio Deus que o havia convocado, sobre as limitações desse Deus, sobre o drama que se passava nos céus muito antes de qualquer texto bíblico ser escrito. A partir do século Nais, o livro de Enoque praticamente desapareceu do Ocidente. Apenas a igreja etíope ortodoxa manteve o texto como parte do seu cânon sagrado. E foi de lá que, em 1773, o viajante James Bruce trouxe cópias para a Europa, revelando ao mundo ocidental o que havia sido deliberadamente enterrado por mais de 1000 anos. Historicamente, quem Enoque pode ter sido?
Aqui é onde as tradições se cruzam de formas que nenhuma disciplina isolada consegue explicar. A figura de um patriarca pré-diluviano que ascendeu aos céus, recebeu conhecimento cósmico e voltou para ensinar a humanidade aparece em culturas que não tinham contato entre si. No Egito Antigo, o deus Thoth, o escriba dos deuses, o guardião do conhecimento, o regulador do tempo e dos ciclos, carrega uma descrição que se sobrepõe à figura de Enoque com uma precisão perturbadora. Thoth também foi o escriba dos céus. Também registrou os segredos do cosmos. Também foi associado aos ciclos solares e lunares. E na tradição hermética que já abordamos nesse canal, Hermes Trismegisto, 3 vezes grande, é considerado a fusão de Thoth com Hermes, e seus ensinamentos são apresentados como o conhecimento que veio dos céus através de um ser que os atravessou. Nas tradições mesopotâmicas, o sábio Enmedurana, o 7º rei pré-diluviano das listas sumérias, ascendeu aos céus, foi instruído pelos deuses e retornou com o conhecimento das tábuas do destino. O 7º, que voltou com o conhecimento. A coincidência é densa demais para ser acidental. Na tradição cabalística judaica, Enoque é identificado com Metatron, um dos anjos de mais alta hierarquia em toda a cosmologia mística. O Zohar e outras obras místicas descrevem como Deus não apenas tomou Enoque para si, mas o transformou em uma entidade espiritual de imensa potência, que passou a atuar como escriba celestial, guardião dos registros do cosmos e intercessor entre os planos. E o 3º livro de Enoque, um texto da tradição mística judaica, vai ainda mais longe. Ele descreve que após a transformação final, Enoque recebeu 36 pares de asas, 365 olhos, cada um tão brilhante quanto o sol, e que seu corpo inteiro se metamorfoseou em fogo celestial. Um corpo físico que resistiu ao contato com planos de existência que aniquilariam qualquer criatura biológica comum. E aqui é exatamente onde a pergunta, que eu prometi responder no começo, se torna urgente. De qual linhagem era Enoque? Para que seu corpo físico pudesse resistir aos céus. Segundo os ensinamentos de Jan Valjean, na revelação cósmica, Enoque não era um ser humano comum no sentido genético e espiritual do termo. Toda a narrativa de Elam sobre a história da humanidade parte de um princípio que já exploramos aqui no canal. O de que a espécie humana foi moldada a partir do código genético de Javé, o criador deste universo, impresso na biologia terrestre através de processos que a própria mitologia e a tradição hebraica registram de forma cifrada como a criação do homem à imagem e semelhança de Deus. Mas nem todos os seres humanos carregam esse código na mesma proporção, ao longo do processo de criação e recriação biológica da espécie, que Elam descreve com detalhes em sua obra, e que cruzam com as narrativas da queda dos vigilantes e da criação dos nefilins. Algumas linhagens específicas desenvolveram configurações genéticas que aproximavam mais intensamente o ser humano do modelo original da espiritualidade superior. Linhagens onde a centelha espiritual, o elemento que transcende o código de Javé, estava presente de forma mais concentrada, mais ativa, mais capaz de sustentar frequências que o corpo biológico médio não conseguiria processar sem se desfazer. Enoque pertencia a uma dessas linhagens. Ele era o 7º patriarca da linhagem de Sete, o filho que Adão gerou após a morte de Abel, dado como continuidade da linha piedosa, em contraposição à linha de Caim, marcada pela violência e pela separação de Deus. Mas para além da genealogia espiritual, o que Elam propõe, e que ressoa com o que a própria tradição mística registra, é que Enoque carregava em sua estrutura uma configuração do campo perispiritual tão densa, que seu corpo físico conseguia sustentar frequências que seriam letais para qualquer outro ser humano da época. Isso não era santidade no sentido moral do termo. Era biologia espiritual. Era a convergência de uma linhagem que havia preservado, através de gerações de vidas de alta vibração e de escolhas conscientes de alinhamento com a luz, um campo energético capaz de funcionar como um capacitor, acumulando e sustentando cargas de frequência que em qualquer outro recipiente causariam colapso. E Javé sabia disso.
Segundo os ensinamentos da revelação cósmica, Javé, o Criador deste universo, o ser que governa este plano de existência em seu estado de fragmentação e de busca permanente por recuperar o que perdeu na queda, tinha um interesse muito específico em Enoque. Não apenas espiritual, estratégico. Javé precisava de um mensageiro. Precisava de um ser que pudesse transitar entre o plano físico, onde a humanidade vivia, sofria e precisava ser orientada, e os planos superiores onde o conhecimento que ele queria transmitir residia. E precisava que esse mensageiro fosse humano, porque a humanidade só confiaria em alguém que havia vivido como eles, que havia conhecido a dor, a finitude, a confusão da existência biológica. Um anjo não serviria. Um ser puramente espiritual não serviria. Era necessário um ser humano que pudesse subir e voltar. E Enoque era o único que tinha a estrutura para fazer isso. Segundo a tradição registrada no terceiro livro de Enoque, após receber todo o conhecimento dos céus, Enoque retornou à terra por 30 dias para instruir seus filhos e todos que pudessem ouvir sobre tudo o que havia aprendido. E depois desses 30 dias, os anjos o levaram de volta aos céus, desta vez definitivamente. 30 dias de ensino, de todo o conhecimento cósmico que ele havia recebido, comprimido em 30 dias de transmissão para uma humanidade que mal tinha linguagem para compreender o que estava sendo dito. É por isso que os textos que ele produziu, os 366 livros da tradição, ou os escritos que conhecemos como o livro de Enoque, são tão densos, tão cheios de camadas, tão resistentes a uma interpretação linear e simplista. Eles não foram escritos para uma leitura fácil. Foram escritos como uma semente que esperaria milênios para germinar nos corações e nas mentes de quem estivesse pronto para receber o que eles continham. E o que os poderes de Enoque revelam sobre sua natureza? O texto apócrifo e a tradição mística descrevem capacidades que hoje chamaríamos de clarividência, de visão além do tempo, de comunicação direta com entidades dos planos superiores, de capacidade de interceder espiritualmente por outros seres, de fazer o que os textos chamam de andar com Deus, que não era uma metáfora de piedade, mas uma descrição literal de comunhão de frequência entre o humano e o divino. Enoque via o que outros não viam, sabia o que outros não sabiam. E essa capacidade não vinha de fora, vinha de dentro de uma estrutura que havia sido refinada por gerações de escolha consciente, até atingir um nível de transparência espiritual, onde o plano superior conseguia se comunicar sem distorção. O que a exclusão do livro de Enoque da Bíblia representa. À luz de tudo isso, não é apenas uma decisão teológica. É a supressão deliberada de um mapa. O mapa de como um ser humano pode transitar conscientemente entre os planos. O mapa de quem são os vigilantes e o que eles fizeram e por que isso importa para entender o que somos geneticamente. O mapa da hierarquia dos céus que Javé governa e das suas limitações reais. E o mapa do destino da humanidade, não como punição ou recompensa, mas como processo cósmico em evolução, do qual cada ser consciente é participante ativo. Esses mapas foram queimados, porque mapas dão autonomia. E autonomia era exatamente o que o sistema religioso medieval, e talvez as forças que o governavam por trás do véu, não queria que a humanidade tivesse. Mas os mapas sobreviveram, nas mãos da Igreja Etíope, nos fragmentos aramaicos dos manuscritos do Mar Morto, nas citações que os próprios apóstolos não conseguiram evitar de fazer. E agora, nesse momento da história, em que a humanidade está passando por uma aceleração de consciência sem precedente, esses textos estão voltando à superfície, não por acidente. Como Enoque voltou por 30 dias para ensinar o que havia visto nos céus, o conhecimento que ele carregou volta agora, em fragmentos, em transmissões, em escritos de médiuns e pesquisadores, que se arriscam a dizer o que as instituições ainda preferem calar. Agora me conta, o que mais te impactou nessa história? A supressão do livro de Enoque pela Igreja,
A transformação de Enoque em Metatron, a linhagem que tornou seu corpo capaz de resistir aos céus, ou a visão de Jean Valjean sobre o papel estratégico que Javé tinha com esse ser. Escreve nos comentários. Eu leio tudo, e essa história tem desdobramentos que eu quero continuar contando aqui, se vocês quiserem. E se esse vídeo abriu uma porta em você, se ele colocou em palavras algo que você sentia, mas não sabia nomear, você já sabe o que fazer. Se inscreve no canal. Cada vídeo aqui é uma camada da história que foi escondida de você. E Enoque, que passou 30 dias tentando transmitir o que viu nos céus, ficaria feliz em saber que alguém ainda está ouvindo. Até o próximo.